que é lugar de ouvir Deus falar conosco, amém? Sem mais delongas, Atos capítulo 10, tem tempo, versículo de número 15, essa palavra vem queimando no meu coração há alguns dias, e aí eu fui para São Paulo com ela pronta, mas no meio do caminho Deus foi me dando algumas coisas, eu fui escrevendo e ela ficou demasiadamente grande. Mas vamos ver o que Deus vai falar conosco hoje. Todos encontraram? E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chames de comum o que Deus purificou. Eu só quero a parte B desse versículo. Eu peço para você repetir comigo. Não chames de comum o que Deus purificou. Deus quer fazer de novo, amém? Deus quer operar de novo, Deus quer trabalhar de novo, Deus quer fazer novamente aquilo que Ele fez lá atrás. E esse texto é um texto que muito salta ao meu coração, porque todos nós conhecemos Pedro. Pedro foi um homem a qual Deus chamou ele pescando, ele estava lá no seu barco, e Deus chama ele, fala para ele, Jesus chama ele e fala assim: olha, vem, porque eu quero te fazer pescador de homens. O seu trabalho está bom, a sua vida está estruturada, você tem os seus recursos, mas eu quero te dar um recurso a mais. Eu quero pegar você de pescador de peixes e fazer você pescador de homens. Isso, Pedro, ouvindo isso, ele larga, ele abandona e ele começa a seguir a Jesus. Pedro testemunha muitas maravilhas que Jesus fez. Pedro é aquele homem que tem sempre a palavra, ele é o homem que toma a palavra, ele é o homem que se torna futuramente o porta-voz dos discípulos, porque todas as vezes que alguém tem alguma questão para perguntar a Jesus, alguém chega para Pedro e fala: Pedro, pergunta para ele. E Pedro se torna esse homem. E num determinado momento Jesus pergunta, porque Jesus é um mestre que também gosta de perguntar. Jesus é um professor que ele aplica, mas também ele para perguntar: e aí, você gostou do meu discurso? E Jesus, num determinado momento, ele para com os discípulos e pergunta: olha, quem dizem ser os homens o Filho de Deus? E alguns estão falando, uns falam que o Senhor é um profeta, outros falam que o Senhor é João Batista, e Jesus olha para eles e pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele revela isso, Jesus olha para ele e fala: bendito és tu, Simão Barjonas, que não revelaste nem a carne e nem o sangue, mas sim o meu Pai que está nos céus. Portanto, tu és Pedro, ou seja, fragmento de pedra pequena, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Passa-se algum tempo, Jesus morre, e antes de Jesus morrer, o mesmo Pedro a qual elogiou Jesus, o mesmo Pedro em que falou sobre a personalidade de Jesus, é o mesmo que o trai, é o mesmo que o nega. E Jesus, olhando isso, sabendo disso, sabendo da natureza de Pedro, espera o tempo passar, e num determinado momento, quando eles estão sentados à mesa, Jesus olha para ele e pergunta: Pedro, tu me amas?
E Pedro fala: Senhor, eu te amo. Pela segunda vez, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E na terceira vez, Jesus pergunta de novo: Pedro, você me amas? E o coração dele se constrange, e ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para ele e fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, aquilo que Deus falou sobre você, ao seu respeito, pode se passar alguns tempos, você pode errar, você pode vacilar, mas Ele está sempre pronto, te esperando à mesa. Para quê? Para voltar ao início, para te consertar, para que você volte a fazer aquilo a qual Ele te chamou para fazer. Jesus recupera Pedro, Jesus restaura a vida de Pedro, porque lá atrás Jesus já tinha falado: olha, você é Pedro, mas sobre você, Pedra, eu edificarei a minha igreja. Então Pedro, ele é o fundamento da igreja. Pedro é aquele que vai levar, anunciar pela primeira vez Jesus Cristo ressuscitado. E Jesus está, depois de 40 e poucos dias com os discípulos. Antes de subir, Jesus começa a dar algumas instruções. E uma das instruções é que grita aos meus ouvidos e aos meus olhos e permeia o meu coração, que é: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Poder para quê? Para ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia, tanto em Samaria, e até aos confins da terra. E Jesus ascende aos céus. Os discípulos recebem a promessa do Espírito Santo. E Pedro, ele começa a liderar a oração lá em Atos, capítulo 1, do 12 ao 14, você vai ver Pedro liderando a oração na casa de Maria, aguardando o cumprimento da promessa. Em Atos capítulo 1, 13 e 14, o líder natural dos discípulos nessa fase, aguardando a promessa que transformaria suas vidas. Então Pedro, enquanto está aguardando a promessa, começa a trabalhar. Pedro não começou falando de Jesus no dia de Pentecostes. Antes do Pentecostes, Pedro já estava anunciando a palavra. Pedro já estava encorajando alguém que talvez estava querendo parar, que talvez estava querendo desistir. Pedro estava falando com essas pessoas: vamos aguardar a promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você está aguardando, mas tem um conselho: enquanto a promessa não cumpre, trabalha para Ele. A gente tem uma mania de olhar as coisas, de olhar o cenário e descansar e falar: eu estou esperando Jesus fazer, mas a gente não faz nada. Atos capítulo 1 está dizendo que enquanto a promessa não cumpria, Pedro orava. Enquanto a promessa não cumpre, faça alguma coisa para o reino. Atos capítulo 2. Estavam aguardando todos a promessa. De repente, o Espírito Santo desce. Todos são cheios do Espírito Santo. Todos são batizados com o Espírito Santo, enquanto alguns estão falando: isso é loucura, isso é doideira. Pedro toma a palavra e começa a pregar a palavra do Senhor. E nesse primeiro discurso de Pedro, aproximadamente 3.000 almas se convertem ao Senhor. Passa-se um período,
a igreja começa a crescer, a igreja em Jerusalém começa a desenvolver. Aí a gente começa a ver Atos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, a igreja em crescimento. Os discípulos olham e falam assim: olha, não é bom que a gente sirva a palavra e também as mesas. Levanta-se os diáconos, levantam-se pessoas para a administração da casa, levanta-se pessoas para fazer a obra. É a igreja crescendo, a igreja se desenvolvendo, e chega um determinado momento em que quem está em Jerusalém começa a se espalhar por aquelas redondezas. Aí a gente vê lá em Damasco pessoas sendo perseguidas por conta do nome de Jesus. Paulo perseguindo. A gente vê em Jope, Atos capítulo 9, Pedro indo ressuscitar Dorcas. A gente vê Pedro trazendo vida de novo, restaurando a vida de Ananias. E a gente entra no capítulo 10. Quando a gente entra no capítulo 10, Pedro está ainda em Jope. E ele está por volta de meio-dia, em cima de um terraço, orando a Deus. E Deus desce em visão para ele um lençol amarrado pelas 4 pontas, com animais que na cultura judaica eram imundos, com animais que na cultura judaica um judeu jamais comeria, um judeu jamais colocaria a mão, porque para eles, pela sua lei, pela lei mosaica, e para eles um judeu religioso era imundo. E Pedro era um homem religioso. E por 3 vezes Pedro, ele tem essa visão e ele se recusa a comer. Mas o anjo do Senhor, o Jesus, ressurreto, brada dos céus e fala: Pedro, para de chamar de imundo aquilo que eu já purifiquei. Vocês se lembram que lá em Atos capítulo 1, Jesus está dizendo: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, na Judeia, até os confins da terra. A igreja em Jerusalém já estava estabelecida. As pessoas estavam sendo salvas em Jerusalém. Só que Pedro, ele estava tão adaptado em Jerusalém, que ele não queria sair de Jerusalém. E ontem no carro, eu vindo de Campos do Jordão, porque eu também sou filho de Deus, né? Eu não vou só apanhei 3 dias direto. Eu falei: agora tem que relaxar, né? E ainda estava com a minha primeira dama, então eu falei: então hoje é só para descontrair, a gente vai apanhar mais um pouco. E Deus falou comigo algumas coisas, eu fui escrevendo. E é incrível porque Jerusalém era um lugar de adoração. Então, em Jerusalém, a gente adora. Em Samaria, a gente precisa ser testemunha. Na Judeia, a gente precisa ser testemunha. Nos confins da terra, a igreja precisa ser testemunha. Então, eu vou simplificar isso para você. Aqui você vem e adora. Aqui você vem, dá aleluia. Aqui você vem e pula. Aqui você vem e aplaude. Lá fora você é testemunha. Não adianta. O que Jesus estava dizendo para Pedro Pedro, me adorar é muito bom. Orar ao meio-dia, melhor ainda, mas eu preciso que você seja testemunha. Está na hora de a igreja adorar, sim, mas ser testemunha também.
eu vou ficar um crente inchado. O que adianta absorvermos conhecimento e não passar para quem precisa? Está na hora de a gente largar a mão de sermos orgulhosos, de sermos gulosos, porque a gente chega aqui, se alimenta, se reveste, mas para quê? Por 3 vezes um lençol desse, e por 3 vezes Pedro fala, não, isso aqui eu não quero comer. É aquela comida, Enoque, que a gente olha e fala assim, não, isso aqui eu não gosto, não vou nem tocar, porque isso aqui eu não gosto. É aquela amiga tua do serviço que você não vai com a cara dela. Odeio fulana. Para de chamar de imundo aquilo que Deus já purificou. Você está jogando fora a oportunidade de ser testemunha para alguém. Está na hora de a gente abrir mão do nosso orgulho, do nosso eu. Está na hora da igreja parar de ser gulosa. Está ruim aí? Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, o comando não é seu, o comando é meu. Eu falo e você executa. Eu mando e você faz. Isso é evangelho. Porque se não fosse bom, a gente não entregava para ninguém. Sabe aquela novidade que é boa para você? Que você não se contém e você quer falar para o marido, você quer falar para os filhos, você quer falar para o amigo. Isso é evangelho também. Evangelho é bom, tem que ser pregado. Pedro está adaptado em Jerusalém. Só que a ordem de Jesus é Samaria, Judeia, até os confins da terra. Jerusalém está salvo, então vamos para Samaria. Samaria está salvo, vamos para a Judeia. A Judeia está salvo, vamos para os confins. Sabe por que o comendador Soares ainda não foi liberto? Porque a igreja só quer ficar em Jerusalém. Aí a gente marca um louvorzão, que é a hora de sair de Jerusalém. Cadê a igreja? Eu vou falar. Cadê a igreja? Na hora de ser testemunha, a igreja não está presente. Que sal é esse que somos, que não conseguimos temperar o mundo onde vivemos? Que evangelho é esse que estamos pregando, que estamos ministrando, que não liberta a vida de ninguém, que não salva ninguém, que não converte ninguém? É Jesus falando para Pedro, Pedro, o comando já foi dado, é para ser testemunha. Eu sinto a glória de Deus. E sabe o que é interessante, Enoque? Que enquanto Pedro está rejeitando o convite, Cornélio está esperando alguém para ministrá-la a sua vida. Enquanto você está rejeitando, quem está do teu lado está pedindo, poxa, seria bom se fulano orasse por mim, seria bom se fulano intercedesse por mim, e você está, eu odeio fulano, ciclana, detesto Beltrano, e Jesus está falando, é para ser
testemunho. Você sabe o que é ser testemunha? É você ver uma coisa de forma verídica e você falar: eu vi, eu vivi, eu senti. Isso é ser testemunha. Quando Jesus transforma a minha vida, como Jesus transformou a tua vida, sabe o que a gente tem que falar? Eu vivi uma transformação. Jesus mudou a minha vida. Jesus entrou na minha casa. Jesus entrou na minha família. E às vezes quem está do lado está precisando ouvir um testemunho. E sabe o que a igreja dá? Testemunho. Eu vou falar. A pessoa está do lado pensando assim: eu vou divorciar, eu vou largar esse homem. Você, é isso mesmo, amiga, é isso mesmo, tem que largar mesmo, tem que abandonar mesmo. Jesus restaurou a tua casa, Jesus salvou a tua família, mas você está dando um testemunho para fulana separar. Ao invés de sermos remédio para curar, estamos abrindo feridas. Estamos deixando almas sangrando. Quando o evangelho é para curar e transformar vidas. Por onde Jesus passou, Ele curou, libertou e salvou. E a igreja por onde tem passado, será que está curando? Será que está libertando? Será que está salvando? Ou está deixando feridas abertas? E Pedro, quando vê que não tem jeito, ele fala assim: tá bom, eu vou. Depois de apanhar, eu vou. E ele vai. E quando ele chega na casa de Cornélio, ele começa a anunciar Jesus. Isso é muito forte, porque enquanto eu li essa mensagem, Deus tratava comigo. Enquanto eu li essa mensagem, Deus falava comigo. Eu preciso fazer na vida de alguém, mas para mim fazer na vida de alguém, você precisa me anunciar de novo. Sabe aquele discurso de 3.000 almas? Pedro vai com o mesmo discurso, mas só que antes de ele terminar o discurso, a família de Cornélio todinha é batizada com o Espírito Santo. O coração do teu vizinho é terra fértil. O coração dos teus parentes é terra fértil para plantio, para semeadura. Mas o que você tem semeado? Na sexta-feira à noite, um dos pastores ministrando, ele falou uma frase que essa frase ecoa no meu coração, que ele falou assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi qual é o seu legado. Diga-me o que você faz, e eu te direi qual é o seu legado. O que é que você tem deixado na sua rua? O que é que você tem deixado no teu trabalho? O que você tem deixado na tua faculdade? É Jesus? É boas novas? Ou é mau testemunho? O que as pessoas têm falado de você quando você passa? É testemunho bom ou testemunho ruim? O que as suas amizades falam ao seu respeito? É coisas boas ou coisas ruins? Está na hora de a igreja rever os seus conceitos.
mexeu comigo, sabe, pastor? Porque eu pensei, será o que as pessoas têm falado ao meu respeito? O que eu tenho deixado de bom? E para finalizar, se coloque de pé. Hoje chega. Eu vou fechar com uma ilustração que eu ouvi ontem de manhã. O pastor começou um curso, sabe? Bota a placa aqui de novo do IEM, por favor, porque tem tudo a ver. Eu não vou saber falar o nome da irmã, porque é inglês. Mas segundo o pastor americano que estava nos ministrando, ele disse que essa senhora tinha 66 anos. E em sua faculdade abriu um curso de como evangelizar. E essa mulher, ela nunca tinha feito nada em sua vida. E ela olhava para si e falava assim: eu já tenho 66 anos, não tenho mais nada, sabe, Ju, para fazer. Eu já criei os meus filhos, já criei os meus netos. E do nada essa mulher, ela sofre um infarto, ela fica na cadeira de rodas. Mas alguém fala para ela: por que não fazer o curso? E ela faz o curso. Só que ela faz o curso por da sua própria vontade. E determinado dia, terminado o curso, o pastor fala para ela: irmã, hoje nós vamos evangelizar. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou evangelizar primeiro. Enquanto eu evangelizo, a irmã ora, combinado? Agora, se chegar uma segunda pessoa, não deixa essa pessoa sair daqui sem Jesus. Evangeliza também. E naquele dia, enquanto ela estava orando, chegou um casal de adolescentes de 15 anos. E ela evangelizou o casal de adolescentes de 15 anos. Apresentou Jesus para eles. E eles aceitaram a Jesus. E essa mulher é uma mulher ousada. E ela fala para Jesus: Jesus, eu já fiz quase tudo na minha vida, mas não me deixe morrer sem eu ganhar pelo menos mais uma alma para ti. E determinado dia ela está dentro de um consultório. E ela vê uma mulher desesperada, porque a mulher vai pegar um diagnóstico no médico. E uma voz fala tão alto do seu coração: apresenta Jesus para ela. E ela começa a conversar com essa mulher, e essa mulher recebe Jesus. E ela escreve no seu caderno. Passados alguns anos, esse pastor, ele vai visitar essa irmã. E quando ele vai visitar essa irmã, nas suas conversas, ele fala: e aí, minha irmã, como é que a senhora está? Pastor, eu estou bem. E ele falou assim: eu posso olhar o seu caderno? E ele começa a passar folha. E mais folhas. E mais folhas. E mais folhas. E mais folhas. De sorte que, em alguns anos, aquela mulher que só queria ganhar a segunda alma para Jesus, já tinha ganhado 3.000. Talvez você está olhando venha se tornar um líder de IEM.
E você está dizendo aí no seu coração: não é para mim. Essa não é a minha vocação. Não foi para isso que eu fui chamado. Talvez Pedro, por ser um homem religioso demais, falou: eu não posso de maneira nenhuma me assentar com quem não professa a mesma fé que eu. Eu não posso de maneira nenhuma comer com ele. Eu não posso de maneira nenhuma participar de um evento com ele. Mas Jesus estava mostrando para Pedro que é em eventos assim que eu posso manifestar a minha glória para transformar alguém. E talvez você está falando aí: pastor, eu não sei como começar. Começa aqui, ó. Pastor, eu não sei como fazer. Começa aqui, ó. Uma senhora no final da vida, que não tinha expectativa nenhuma. Olha o que Deus fez na vida dela. Imagine eu e você que estamos com saúde. Temos 2 pernas para andar. Às vezes batemos perna em Nova Iguaçu, no shopping, com amigos, com amigas. Quer ver as mulheres ficar felizes? Chama ela para ir para o shopping para você ver. Vai sorrindo. Mas chama ela para... não é para mim. Está vendo como os cenários mudam? Quando me confronta, quando mexe comigo, não é para mim. Quando saio daqui para ser testemunha lá fora, não tenho coragem. É com você que Jesus está falando hoje. Talvez você ouviu essa mensagem tocou no seu coração, falou contigo. Eu quero fazer o convite. Jesus tocou no meu coração para fazer esse convite hoje. Só você que quer fazer a vontade de Deus, ser líder, vem para cá. Está na hora da igreja sair da adoração e ir para ação.